O guardião do cemitério de Northcry e do grande farol pertencente aos portadores da lâmpada, Flins é o novo personagem 5 estrelas de Genshin Impact. Aquele que é o parceiro ideal para Inefa, sendo o DPS basicamente de alto nível e o primeiro DPS de Northcry. Vamos conhecer um pouco dele no vídeo de hoje. E aí galera do canal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos fazer o guia do Grande Flins, o primeiro DPS de Northcry que veio agora na segunda fase da versão Luna 1. E ele é um personagem Electro, que é focado em dar dano de carga lunar. Esse é meu Flins, ele tá level 70 ainda porque eu ainda estou upando. Com 2000 já tá aqui, 49 de taxa, 192 de dano e 495 de proficiência. Mas esses status são ideais para o Flins? Mais ou menos. Eu posso melhorar algumas coisas, mas o ataque já está ideal. Vocês vão entender logo logo. O Flins ele é o primeiro DPS de Northcry e ele é focado em dano de carga lunar. Como assim focado em dano de carga lunar? Lembra aquela reação que a Inefa trouxe? O Flins utiliza ela para causar dano na sua ultimate. Ele é um personagem focado na ultimate. Flins, para de se esconder dentro da lâmpada. O vídeo é sobre você, por favor. E ele é um dos personagens que eu realmente iria esquipar, mas depois de alguns trailers, a própria missão, me deu vontade de pegar ele, e eu acabei pegando. O Flins, ele, como eu já falei, é um DPS do elemento Electro, que utiliza lança como sua arma. Indo para as lanças, as melhores lanças para ele são lanças que deem dano, taxa, recarga de energia, ataque e proficiência. Uma das lanças que eu gostei de usar nele foi a Canção de Fjord, mas ela necessita que você acabe tendo pelo menos 3 personagens de tipos diferentes, para te dar 120 de prof no refino 1. Eu usei ela mais pela taxa porque o time eu pretendo usar Surcroze. Uma outra arma que é relativamente boa nele é a Pá do Escavador no refino 5. A Pá do Escavador ela aumenta até 84% o dano de carga lunar no refino 5. Por isso que é tão boa nele. E caso você queira focar na ultimate, tem 2 armas ideais para isso, que é a Assinatura e a Lança de Favonius, por causa que ele possui 2 ultimates, a de 80 de custo e a de 30 de custo. Os artefatos ideais para ele é a Noite da Revelação do Céu. Por quê? Por ela dar proficiência e aumentar a taxa crítica a partir do seu reluzir cheio ou inicial. O que é o reluzir cheio inicial? Reluzir cheio é quando você possui 2 personagens ou mais de Northcry, e o reluzir inicial é quando você possui apenas um personagem de Northcry. Um set que você pode usar até terminar de farmar o novo set é o set dos Sonhos Dourados, que é o que eu estou usando por agora no Flins, porque ainda estou farmando peças melhores. Ele é um bom artefato para aumentar a prof, etc. Para o Flins temporariamente. Não recomendo manter e ser algo temporário. Mas vocês também podem usar 2-2 de ataque, 2-2 de prof, até vocês farmarem, porque o recomendado é a Noite da Revelação do Céu. No relógio, vocês vão querer um relógio de ataque ou proficiência, mas eu recomendo ataque, por causa que ele consegue proficiência com ataque. Um copo de ataque, que é recomendado para ele, já que bônus de dano é inútil. E a tiara é uma tiara de dano ou taxa. Já que ele acende com dano, taxa pode ser o ideal, mas já que eu estou usando uma lança de taxa e para o dano ficar melhorzinho, e ele vai usar o outro artefato, eu estou usando esse capacete de taxa. De dano. Para os subatributos, taxa e dano, recarga de energia, prof e ataque. Na ordem que você tem que ir é primeiro atrás de taxa e dano, depois recarga de energia, aí o ataque e por fim a prof. Entenderam?
Os talentos do Flynn são simples. O ataque normal que você não vai upar, já que ele é só os ataques de dano físico do Flynn. Aí a gente tem a Lei Antiga, que é sua habilidade elemental, que vai dar uma infusão electro e o escalonamento da infusão eletro vem daqui, ó, vem da habilidade elemental, por isso você vai upar a habilidade elemental. E não é o ideal dele. Por quê? Porque ele não causa dano eletro, o foco dele não é causar dano electro, é causar dano com a ultimate, com essa ultimate aqui de 30 de custo. Que vocês podem perceber que ela é menorzinho o escalonamento de dano dela. Mas por que você vai atrás da de 30? Porque lembre que esse valor do dano de carga lunar final, ele acaba sendo vezes 3, por causa do buff das coisas de carga lunar. E o valor fica muito parecido, e você acaba conseguindo usar duas de 30, que acaba sendo o valor de 60, que é ainda abaixo de 80, ficando melhor para o Flins. O Flins tem agora vamos para as suas passivas. A primeira passiva é de acordo com o presságio lunar da equipe, obtém um fortalecimento correspondente. Aumenta o dano de carga lunar no reluzente cheio. Sim, logo eu vou mostrar como você consegue o reluzente cheio. Temos os murmúrios flamejantes, que é aquela passiva que eu falei, que o Flins, a cada 8% do seu ataque, aumenta a sua proficiência. Para você conseguir esses 1600, 160 é só você ter 2000 de ataque. Aqui a passiva que a Inefa também tem, que é para aumentar o dano de carga lunar. E esse efeitozinho que ele escuta o que a caçada feroz quer dizer. C1 ou assinatura. Eu recomendo você ir atrás da Inefa. Por quê? O Flins, quando a gente chega na área de times, acaba sendo bastante dependente da Inefa. Para tanto recarga de energia, quanto um shielder, por causa que não temos muitas proteções electro, não temos muitos healers, etc. Não temos muitas opções. E a Inefa acaba sendo a segunda opção, a primeira opção para tudo isso. Mas caso você já tenha a Inefa, eu recomendo a C1. A assinatura é bom para você conseguir a ultimate de farmador de aura, mas caso você queira focar em dano, a C1 é ideal. Agora vamos falar sobre o reluzir cheio. Como vocês podem ver, a gente vindo aqui em bônus, a gente tem um reluzir inicial por causa do Flins. O Flins não ganha nenhum buff por reluzir inicial, sem ser o do artefato. Por isso a gente precisa de outros personagens de Northcry. E a única outra opção que eu tenho e que a maioria vai ter é a Aino, que é uma ótima opção Hydro pro Flins agora, tanto por dar o reluzir cheio, tanto por ela poder usar o set de buff de proficiência de Northcry. E ela é uma ótima opção. Até quando você ter a Inefa, é bom você ter a Aino até lançar a Columbina. Porque eu já comentei a minha teoria que a Columbina vai ser uma personagem Hydro suporte para todas as reações. Mas eu falei Columbina por causa que ela é a provável próxima Hydro. Mas você sempre vai querer um personagem do elemento Hydro e Electro pro time do Flins. E por agora a Aino é a melhor opção. Tanto por ela poder usar aquele set, tanto pela sua aplicação Hydro na Ultimate acabar sendo o ideal pro Flins. Além da sua C1 e a C1 buffar prof do time, enquanto a C6 acaba buffando o dano de carga lunar e florescimento lunar. O dano de carga lunar é ideal pro time do Flins. Você precisaria de um personagem Electro, que eu já comentei que seria a Inefa, mas algumas substituições temporárias até você pegar a Inefa seriam a nossa querida Fischl, que ela só daria dano, então valeria a pena até você trocar o set dela para Mineleaf. Outra que seria uma boa opção seria a Cookie, por causa dela acabar sendo uma ótima curandeira e ajudar bastante o time. Temos também a Yai, mas eu ainda prefiro as outras duas. A Yai é um pouco quebradinha nesse time. Mas então vamos deixar a Cookie para representar o Electro. E no final você vai querer uma Sucrose. Por quê? A Sucrose pode levar o Historinha de Dragões,
que é ótimo para buffar o Flints, e você sempre vai querer usar ela antes do Flints. Entendem? Por isso que é bom ela ficar aqui no quarto slot. E ela acaba buffando o ataque do Flints. Caso você não tenha conseguido pegar o 160 de prof, é uma ótima estratégia para conseguir. Mas esse foi o guia do Flints, um guia rapidinho. Tentei fazer um guia mais resumido, já que já tem guias muito maiores. E o meu é só para ir mais direto ao ponto. Então espero que tenham gostado do vídeo e adeus!